Escandalizar. Esses dias, sabe quem que eu tava conversando no mundo espiritual? Pastor Anderson do Carmo. Ele disse assim: eu preciso que você me entregue um recado para Flor de Lis. Você acredite ou não, eu estive com ele. E eu estive com muitos outros. O tempo todo. Aí alguém vai falar: apóstolo, mas a Bíblia proíbe falar com o morto. E proíbe falar com o morto. Crente ligado, o apóstolo que diz ter falado com o pastor Anderson do Carmo depois de morto, se pronunciou. Ele veio se retratar sobre o assunto. Misericórdia, meu Deus. Segura aí que o bicho vai pegar agora. Sai da frente, Satanás! Crente ligado, repercutiu um vídeo de um apóstolo. Esse tal apóstolo tem os poderes do Chico Xavier. Sim, ele conversa com os mortos. Disse que tem um recado para Flor de Lis, um recado de Anderson do Carmo. Além disso, ele ainda vai acessar o mundo dos mortos para ter contato com o apóstolo que faleceu recentemente, o apóstolo que ungiu Leonardo Sali. Veja o trecho do vídeo que viralizou e em seguida ele vindo se retratar. Este homem conta que conversou com o pastor Anderson do Carmo depois de morto, o marido da Flor de Lis. Vou falar algo que vocês vão escandalizar. Esses dias, sabe quem que eu tava conversando no mundo espiritual? Pastor Anderson do Carmo. Ele disse assim: eu preciso que você me entregue um recado para Flor de Lis. E eu disse para ele: mas como que eu vou fazer isso? Eu não sei onde está essa mulher. Não sei como achar ela. Aí ele: eu preciso que você entregue um recado para os meus filhos. Aí eu te pergunto: por que ele falou comigo? Porque eu consigo ir lá, ué. Eu falo com quem eu quiser. Se eu quiser ir lá conversar com o Ronaldo, eu vou. Nada me impede, porque eu sei entrar lá. Ou você acha que eu não vou? Semana que vem eu vou. Já tá na minha meta, quero conversar com ele. Ou você acha que eu não converso com os santos do senhor Davi Miranda? Era para vocês se juntar comigo por uma causa. Era para vocês se unir comigo, porque vocês sabem que o que eu tô falando é verdade. Vocês sabem que o que eu tô pregando é bíblico. Viralizou em um Rios meu, onde eu disse que eu estive diante do pastor Anderson do Carmo. Na verdade, irmãos, nem fui eu que editei, foi um filho meu e viralizou. Que foi de um culto que eu estava ministrando, e eu citei isso bem rápido, ele cortou. Agora, você acredite ou não, eu estive com ele. E eu estive com muitos outros, o tempo todo. Aí alguém vai falar: apóstolo, mas a Bíblia proíbe falar com o morto. E proíbe falar com o morto. Ou seja, eu ir lá e consultar ele, para receber alguma direção. Agora, outra coisa é eu entrar no reino de Deus e eu encontrar os servos de Deus lá. Ou você acha que no céu só tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Todos os ungidos estão lá. Irmãos, eu já recebi instruções. E eu recebo do missionário Davi Miranda, acredite você ou não. É um homem maravilhoso. Primeira vez que eu vi ele no mundo espiritual, eu fiquei assustado com o nível espiritual que esse cara tem, com a patente espiritual que ele tem. Você não está falando com um lunático, você não está falando com um psicótico, você está falando com um cara que estuda filosofia, um cara que estuda teologia, um cara que é racional, que é questionador. E eu demorei a falar certas coisas porque eu digo com muito temor e tremor. Agora eu te falo algo: vocês ouvirão e verão obras maiores que essa. Eu estive diante de homens de Deus. Sabe a água da manhã? Quem que eu recebi isso aí? Do profeta Ibijosh. Eu estive diante desse profeta. Ele está lá no céu, irmão. Você pode ir lá também. Só que o povo de Deus acha que a morte é o fim. Comenta assim: a morte não é o fim. Comenta assim: a morte é o começo. Chegaram para Jesus e foram questionar ele. Aí Jesus disse assim: te falar para vocês, Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Vocês não dizem que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Irmãos, Abraão, Isaac e Jacó não está morto. Você pode falar com eles, irmão. Tem um banquete lá no céu que você pode se servir com eles. Alguém falar: esse cara é doido porque você não vive. Jesus também era chamado de louco. Paulo era chamado de louco. Os profetas eram chamados de louco. É porque você não vive. Aí eu falei assim: não, eu vou lá no Ronaldo. Alguém falou: você é maluco, você tá querendo se promover no nome dele. Cara, você não entende nada do mundo espiritual. Já que você não entende, cala a boca. Fica na sua. Mas não critica algo que você não entende. Porque você tem que entender que a minha guarda real é poderosa.
E quando você toca nesse ministério, você não está tocando em mim. Você está tocando naquele que me enviou. Foi o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando eu tinha apenas 7 anos de idade. E ali eu fiz um voto com o Senhor, e o voto era o seguinte, que eu iria servir Ele para o resto da minha vida. Eu tinha uma doença na época, incurável. Comenta aqui, #bruxo, comenta aqui para mim. Eu tinha uma doença incurável, era uma pessoa, uma criança que não caminhava, não falava. Minha mãe é testemunha disso, meu pai, meus familiares. E quando o Senhor Jesus, ele apareceu para mim, ele me chamou para fazer uma aliança com ele. E eu, uma criança, aceitei. Depois, com 9 anos de idade, eu comecei a pregar o evangelho na igreja Deus é Amor. Nunca mais parei. Fiz trabalho de evangelismo nas ruas. Fiz trabalho de cura nas ruas. Fiz trabalho de libertação de usuários. Ganhei vários usuários para Jesus que hoje são pastores, como o pastor Carlos Mateus e tantos outros. Alguns estão até na congregação cristã hoje. Fiz um trabalho de ganhar jovens para Jesus. Eu ganhei até professores. Eu ganhei muitos ateus para Jesus. Depois eu fui para o ministério itinerante. Para quem não sabe, ministério itinerante, você viaja aí pelo Brasil pregando o evangelho em igrejas. E eu era acostumado com o trabalho de evangelista. Comecei minha carreira de Deus ali na Deus é Amor. Depois eu fui para a Assembleia de Deus. Eu passei por algumas igrejas, aprendi demais com cada uma. Passei pela Igreja Videira, passei pela Congregação Cristã do Brasil, passei pela Igreja Universal, passei pela Igreja Mundial. Só que a minha carreira mesmo foi na Assembleia, onde eu comecei como obreiro, diácono. Até que mais tarde eu fui consagrado a pastor evangélico, tá? E por fim, depois, anos mais tarde, pelo apóstolo Cássio Nogueira, apóstolo pela IACOPEV, tá? Filhinhos, eu nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Eu acho bonito quem saiu do pecado, né? Mas quem tem uma história de conversão. Então eu nunca fiz nada da minha vida a não ser pregar o evangelho e servir a Cristo. Quem me conhece, minha esposa é testemunha da minha intimidade com Deus, como eu também sou testemunha da intimidade dela. Essa madrugada estávamos juntos em consagração. Estou em separação. Sabe que a minha vida é crente ligado, a coisa tá feia mesmo. Onde isso vai parar? Daqui a pouco, além de apóstolos com poderes de Chico Xavier, vamos ter até bispos com poderes de vampiros, que dormem nas tumbas, igualzinho vampiros mesmo. Crente ligado, conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos, como Botox, mas com Regenere, você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamentos de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso à vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa, tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para compra está no primeiro comentário.